Cheguei, galera! Professor Adriano Guimarães e vamos falar hoje sobre o que? Direitos humanos, tá bom? A disciplina aí que tá virando carro-chefe em muito concurso, então sem muita enrolação, vamos direto aqui para aula, tá legal? E sobre o que eu vou falar hoje aqui, galera? Eu vou falar sobre a hierarquia das normas, tá bom? Porra, Adriano, mas hierarquia das normas é tópico de direito constitucional. Tô abandonando o vídeo. Não faz isso que tu vai fazer besteira, tá bom? A gente vai falar sobre a hierarquia das normas e falar também sobre o que os tratados internacionais de direitos humanos e sobre controles, formas de controles, tá bom? Então, bora lá. Como que está estruturada a pirâmide no Brasil? A nossa pirâmide das normas está estruturada em 4 blocos. E lá em cima, nós temos o que? O bloco da Constituição, onde eu tenho a Constituição, as emendas constitucionais e os tratados internacionais de direitos humanos que foram aprovados por um rito especial, tá bom? Qual é o rito deles? Eles são aprovados pelo mesmo rito das emendas constitucionais. Adriano, uma emenda constitucional, ela é aprovada de que forma? Primeiro, ela é votada em 2 turnos, nas 2 casas, tá bom? Além de ser votada em 2 turnos nas 2 casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal, ela precisa ter aprovação de 3/5 dos votos, tá legal? Então aí, olha, tu pode guardar o número 235, tá bom? Anota no braço no dia da prova, né? Tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo número 235, que é votação nas 2 casas em 2 turnos, entendeu? Com aprovação de 3/5 dos votos. Ele é um tratado internacional que ele se equivale a uma emenda constitucional. Então é uma norma constitucional derivada, tá legal? Abaixo nós temos o quê? Aqueles tratados internacionais de direitos humanos que não foram incorporados à Constituição, até porque eles não sofreram um processo de aprovação para adentrar o ordenamento jurídico de uma emenda constitucional. Então, eles entraram no ordenamento jurídico como pelo mesmo processo que se constrói uma lei, que se faz uma lei. Então, eles estão abaixo da Constituição, tá bom? Porém, eles estão acima das leis. Leis em sentido geral, tá bom? E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter lei complementar, lei ordinária, lei delegada, tá legal? Eu vou ter ali, ó, as medidas provisórias, não é? Eu vou ter também os decretos legislativos, as resoluções legislativas, os tratados internacionais gerais. São tratados que não tem como objeto direito humano, tá legal? E eu tenho ali também os decretos autônomos, tá legal, galera? Então presta atenção que eu tenho tratado internacional aparecendo em 3 momentos na minha pirâmide. Eu tenho tratado internacional aparecendo aqui e aparecendo aqui, tá bom? Todo tratado internacional, ele é de direitos humanos? Não, tá legal? Ok, continuando, abaixo eu tenho lá o bloco, tá bom? Do poder normativo. Que poder é esse, Adriano? Aquele que é tratado lá no direito administrativo. E aí eu vou te mostrar aqui alguns documentos apenas. Por exemplo, tem um decreto que é uma manifestação do poder normativo por meio do poder o que? Regulamentar. Então, decreto regulamenta a lei em sentido amplo, tá bom? E é uma competência, tá legal? Dos chefes de poder de Estado, tá legal? Chefes de Estado, como o presidente da República, chefe de Estado não, chefe do Poder Executivo, como o presidente da República, governador, prefeito, tá legal? Ok, acabou por aí? Não. Eu tenho agora aqui uma classificação também de normas, como sendo o quê? Normas supranacionais, aquelas normas que estão acima da Constituição, e abaixo da Constituição, olha só, sozinho, perdido, no espaço, eu tenho quem? Os tratados internacionais de direitos humanos que não se incorporaram pelo rito de aprovação de uma emenda constitucional. Esses tratados, gente, isso aqui é pergunta de prova, tá bom? Vai fazer TRT, corre o risco de cair uma questão dessa, dele te perguntar, tratados internacionais de direitos humanos que foram aprovados pelo mesmo processo legislativo de uma lei, podem ser classificados como normas
legais, certo ou errado? Certo, porque eles estão acima das leis. Podem ser classificados como norma infraconstitucional? Sim, correto, porque eles estão abaixo da Constituição. Então, eles estão abaixo da Constituição, mas eles estão acima das leis, tá bom? Bacana. E o bloco das leis são classificados o quê? Como norma infraconstitucional. Agora, gente, um detalhe. Presta atenção como o bloco das leis, eles têm o quê? Eles devem obediência a dois blocos. Tanto ao bloco constitucional, que ele é composto por quê? Pelas normas constitucionais originárias, normas derivadas e os tratados que foram aprovados, tá bom? Recepcionados lá pela regra do 235. Duas casas, votação nas duas casas, 2 turnos, 3/5 dos votos. Tá legal? Além disso, galera, eu tenho aqui no final, olha, as normas de caráter infralegal. Só lembrando que quando a gente fala supra, acima. Quando a gente fala infra, abaixo, tá bom? Então eu tenho norma supranacional, que são normas de direito internacional. Eu tenho a norma infraconstitucional, que são todas aquelas que estão abaixo da Constituição. E eu tenho normas supralegais, tá bom? Que é o Tratado Internacional de Direitos Humanos, que estão o quê? Eles estão abaixo da Constituição e acima das leis. Acabou? Não. Agora a gente vai falar sobre controle. Adriano, o que é o controle? Ok, vamos imaginar que nasce uma leizinha bem aqui, ó. A pergunta é, se essa lei afronta a Constituição, tem pau ou não? Pode ou não? Não pode. E aí, galera, quem diz se uma lei é ou não inconstitucional, a gente está falando de controle de constitucionalidade, tá bom? E o controle de constitucionalidade, ele vai o quê? Ele pega lá as leis, tá bom? Lá no topo, ou melhor, as normas constitucionais, e qualquer lei abaixo, ela acaba o quê? Passando por esse filtro, tá legal? O controle de constitucionalidade, ele vai se dividir em dois, concentrado e difuso. Adriano, quem é que faz o controle concentrado? STF, tá bom? E o difuso? Difuso aqui, ó, nós vamos ter tribunais e juízes. Grava isso. Tribunais e juízes faz controle difuso. STF faz o controle o quê? Concentrado. Tá legal? Bacana, Adriano. O que mais? Olha só, além do controle de constitucionalidade, a gente tem outro controle que é muito bacana para cair o quê? Em prova de direitos humanos, tá bom? E pegar todo mundo, né, de calça curta. Algo super fácil que às vezes eu vejo a galera com alguns debates assim muito tortos, entendeu? Muito sem ter o porquê. Porque olha só, o que é o controle de convencionalidade? Primeira coisa, só se aplica a tratado de direitos humanos. Então se aplica a quem? A esses dois cabrinhos aqui, ó. A esse e a esse aqui. Tá bom? Ele não se aplica ao quê? A esse tratado. Então se a banca pergunta, o controle de convencionalidade se aplica a todos os tratados? Não, só tratado de direitos humanos. Tá bom? Tratado de Direitos Humanos. E o que significa o controle de convencionalidade? Cara, simples. Vamos imaginar que eu tenho uma lei. Criei uma lei. Essa lei, ela tem que estar de acordo com quem? Essa lei aqui, ó. Tem que estar de acordo com quem? Com o bloco da Constituição, correto? Sim. Se ela afrontar esse bloco, inconstitucional. Tá legal? Ok. Ela também tem que olhar e observar esse tratado aqui. Então, olha só, quando eu falo que uma lei, ela tem que pedir a bênção do Tratado Internacional de Direitos Humanos, que ele foi aprovado pelo rito de emenda constitucional, e que ela também tem que pedir a bênção de um Tratado Internacional de Direito Humano, que não foi incorporado, entendeu? Pelo rito de emenda constitucional, eu estou fazendo o chamado controle de convencionalidade. Adriano, quem é que faz o controle de convencionalidade? Cara, muito simples. O STF vai fazer o controle de convencionalidade concentrado. Bacana? E aqui, ó, juízes e tribunais irão fazer o controle de convencionalidade difuso, que também às vezes é chamado de restrito
e amplo. Então, o controle de convencionalidade restrito está restrito a quem? Opa, ao STF. E o controle de convencionalidade difuso tá restrito a quem? Ele é aplicado por quem? Pelos tribunais e pelos juízes, tá bom? Acabou? Não. Nós ainda vamos ter aqui a ideia de norma fundante e norma fundada. Então, quem é a norma fundante dessas normas que estão aqui embaixo? O bloco das leis em geral. Qual é o fundamento das leis? Esses tratados e a Constituição, tá bom? Não podem afrontar. Então, esse é o conceito básico. Gente, ter conhecimento disso daqui é fundamental para estudar o quê? Controle de constitucionalidade. Inclusive, se você quiser que eu aprofunde um pouco mais, fale um pouco sobre controle de constitucionalidade, tá bom? Deixa comentário aqui embaixo. Então comenta, pede aí, Adriano, faz um vídeo curto de controle de constitucionalidade, tá bom? Então coloca aqui, que aí eu faço esse vídeo. Bem, vamos para a questão, ver como isso é cobrado. Questão número 1, questão bem tranquila, tá bom? A exemplo do que ocorreu com a Convenção Internacional dos Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, segundo disposto na Constituição Federal, um tratado internacional de direitos humanos, aprovados em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional por 3/5 dos votos, tá bom? Dos respectivos membros, será equivalente a, lembra, olha só, um tratado internacional de direitos humanos, tá bom? Que for aprovado no esquema 235, ele é equivalente ao quê? Ele equivale a uma emenda constitucional. Então, ele vai estar no bloco lá em cima, tá bom? Então, ele equivale a uma emenda constitucional. Nesse sentido, qual é o gabarito da questão? Sem enrolação, emenda constitucional. Cara, perder uma questão dessa daqui, porra, Deus não vai perdoar. Por que não? Porque tu assistiu o troço dessa aula. Questão 2. Bom, Adriano, Deus te pegou aí, né? Então, vamos lá. Olha só. Questão 2. O chamado controle de convencionalidade. Porra, Adriano. Controle de convencionalidade. O que você já lembra? Opa, controle de convencionalidade, ele pode ser difuso ou concentrado. Se ele for concentrado, STF. E o que ele controla? Para verificar se alguma lei afronta um tratado internacional de direitos humanos que se incorporou ao ordenamento com valor de emenda constitucional, tá bom? E qual é o difuso? É aquele que não se incorporou igual a uma emenda à Constituição. Beleza. Então, o chamado controle de convencionalidade funda-se na ideia de que as leis ordinárias podem ser controladas não apenas em relação à sua compatibilidade com a Constituição, mas também com os tratados e convenções internacionais. Cara, isso eu falei pra ti, pô. Olha só. Uma lei, ela não tem que atender somente à Constituição. Ela tem que atender também o quê? Todo o bloco constitucional e aos tratados internacionais de direitos humanos. Tá bom? Então, bora lá. Ok, param bem aqui. Tendo como base a jurisprudência do STF sobre tratados internacionais, aí olha a pergunta. O controle concentrado de convencionalidade. Porra, essa tu vai fechar o olho, jogar a caneta para cima e vai acertar. Eu vi muita gente comentando essa questão de maneira esdrúxula, vou usar essa palavra bonita aqui, tá bom? De maneira esdrúxula, o cara tava falando, dificultando tudo. E olha só como é tranquilo responder essa questão aqui, gente. Olha só. Controle de convencionalidade, se aplica a quem? Opa, eu tenho dois documentos, ou melhor,
dois níveis de tratados internacionais de direitos humanos, ok? Onde que se aplica o concentrado? Opa, aqui, quem é que faz? STF. Onde é que se aplica o difuso? Ah, esse daqui. Quem é que faz? Tribunais e juízes. É isso. É isso. Se é o STF que faz o controle de constitucionalidade concentrado, o controle de convencionalidade concentrado também faria o STF. Faz sentido ou não? Claro que faz. Claro que faz. Por quê? Se o tratado ele é equivalente a uma emenda constitucional, é norma constitucional. Se nasce uma lei aqui embaixo que afronta esse tratado, ele não está afrontando ao tratado, ele está afrontando a própria norma constitucional. Quem é que faz controle nesse sentido? STF. E eu vi os comentários mais doidos possíveis, tá bom? Então, bora lá aqui, ó. Então, letra A. Tem como base todos os tratados. Todos não. Nós já sabemos que todos os tratados de direitos humanos não. Por quê? Eu tenho um tratado de direito humano que ele tem valor de Constituição e outro que está abaixo. Então, a letra A, errado aqui. Cara, e eu vi comentários terríveis em relação ao item A como correto. Não, está errado. B, somente seria possível nos casos em que um tratado ou convenção tenha sido aprovado pelo Poder Legislativo, seguido o processo de aprovação de emendas. Correto. Eu só tenho controle de convencionalidade concentrado se o tratado tiver valor de emenda à Constituição. Letra B, perfeita. C, pode ser realizado por meio de ação direta de inconstitucionalidade, tendo como parâmetro o Pacto de San José da Costa Rica. Gente, em primeiro lugar, o Pacto de San José da Costa Rica, tá bom? Ele não foi recepcionado no ordenamento jurídico com valor de emenda constitucional. Porra, como não? Ele tá abaixo, tá bom? Ele tá abaixo. Então, o Pacto, né, de San José da Costa Rica, ele está abaixo da Constituição. Ele é uma norma o quê? Supra, né, legal e infraconstitucional. Tá legal? Então não tem nada a ver alhos com bugalhos. E por que ele não foi incorporado dessa forma? Porque ele é anterior à emenda 45. Tá legal? Primeiro ponto. Segundo, não é? Pode ser realizado por meio de ação direta de inconstitucionalidade? Pode, mas não tem como parâmetro o Pacto de San José. Tá bom? Ok. D. Não pode ser realizado no Brasil, porque tratados internacionais têm a mesma hierarquia que leis ordinárias. Meu Deus do céu, não. Quais os tratados que tem? Tratados gerais, tá bom? Tratados gerais. Então, eu tenho 3 tipos de tratados internacionais. Tratado Internacional de Direitos Humanos que incorporaram a Constituição, que são aqueles após a emenda constitucional número 45. Eu tenho tratados internacionais de direitos humanos que são antes da emenda 45, logo eles são normas do quê? Supralegais e infraconstitucionais. E eu tenho tratados internacionais de direitos gerais. Esses são equivalentes ao quê? A leis ordinárias. Vou até falar aqui, ó. Toda essa galera aqui que eu botei numa ordem, não tem ordem, não tem uma hierarquia, tá bom? Uma lei complementar é igual a uma lei ordinária, que é igual a uma lei delegada, que é igual a uma medida provisória. Eles têm equivalência, não há hierarquia entre esses instrumentos, tá bom? Porque eu uso cada um conforme a competência da autoridade. Então não há uma hierarquia nesse bloco aí, tá legal? Nesse sentido, a letra D está errado. E não se diferencia do controle de constitucionalidade das leis. Cara, ele não se diferencia do controle, ou melhor, ele se diferencia sim do controle das leis. Por quê? Porque, olha só, se o tratado tiver valor de emenda, eu vou fazer controle como se fosse controle de constitucionalidade. Agora, se ele está abaixo, tá bom, da Constituição, o controle é diferente.
Porque o controle das leis é em relação à Constituição e aos tratados de direitos humanos que não se incorporaram à Constituição. Que a letra E é errado, tá bom? Terceira questão. No âmbito da proteção dos direitos humanos, entende-se por controle de convencionalidade. Opa, Adriano, controle de convencionalidade é verificar se uma lei, de modo geral, entendeu? Se ela afronta algum tratado internacional de direito humano. Fechou, é isso mesmo. Então, letra A. O trabalho de adequação da normativa internacional anterior ao conteúdo de novos... Não se trata de tentar adequar uma norma a outra. Não. Letra A tá fora, tá bom? Nem entendi o que ele quis falar aqui. B. O trabalho de compatibilização ou controle da validade de normas do ordenamento jurídico interno. Opa, pera lá. Então, olha só. Eu estou pegando o ordenamento... normas do ordenamento jurídico interno de um Estado, tendo como parâmetro que, os tratados de direitos humanos ratificados por este Estado, que estejam em vigor. Adriano, lê de novo. O que é o controle de convencionalidade? É um trabalho. Trabalho qual? Que visa compatibilizar ou controlar a validade. O que seria compatibilizar? Quando eu aprovo aquele Tratado Internacional de Direitos Humanos, se a lei for contrária, entendeu? Eu tenho que adequar agora a lei à realidade daquele tratado. Entendeu? Primeiro ponto. Segundo, serve também como controle de validade. A lei, ela não pode mais agora afrontar. Então, vamos imaginar um Tratado de Direitos Humanos, ele fala bem assim, não pode tortura. E aí ele é adotado em um determinado estado. Só que nesse estado tem uma lei que fala o seguinte, olha, quem roubar vai ser preso. E aí nessa lei tem um artigo que fala, olha, quem roubar poderá ser torturado. Quando esse tratado ele adentra o ordenamento jurídico deste estado, aquela norma que fala, olha, quem roubar pode ser torturado, ela perde a sua validade, porque ela não encontra mais no ordenamento jurídico daquele estado, entendeu? Uma norma que a fundamente, uma norma na qual ela se ampare, uma norma superior. Então, por isso, ele é tanto elemento de compatibilidade como também elemento de controle de validade. Então, aqui, ó, o gabarito, alternativa B. Cara, questão facinho pra caramba. C. A avaliação periódica promovida por comissões especiais das Nações Unidas do grau de incorporação das convenções no âmbito interno de cada Estado signatário. Olha o que ele está falando aqui, que o controle é o quê? São avaliações periódicas da ONU. Não, é errado. Quem faz controle de convencionalidade é órgão interno do Estado, tá bom? Não existe controle de convencionalidade sendo feito por um órgão externo ao Estado, como uma ONU da vida, uma comissão ou algo do tipo. Eles vão te falar isso sempre. E isso sempre vai estar o quê? Errado. Quem faz controle de convencionalidade? Lembra, STF, no concentrado, tribunais e juízes. Põe isso no teu coração. A tarefa de filtragem à luz das convenções internacionais, da legislação, jurisprudência e doutrina vigentes em determinado estado sobre temas sensíveis a direitos humanos. Cara, não tem nada de filtragem de doutrina, tá bom? Com relação à legislação e jurisprudência, a gente até poderia falar de maneira o quê? De maneira por meio de uma analogia, que o controle de convencionalidade é você pegar as leis e filtrar para sobrar só aquelas que estão de acordo com o tratado, entendeu? Mas quando ele coloca ali doutrina, a doutrina não tem nada a ver. Doutrina é o que eu, como professor de uma universidade, posso lá escrever um artigo, entendeu? Com base em algumas... em alguns fundamentos, outros artigos, mas aquilo que necessariamente não é lei. Isso é um exemplo bobo, entendeu? No Brasil, hoje, eu acredito que a gente viola, entendeu? O
presidencialismo, viola o princípio do presidencialismo, porque o poder legislativo, ele às vezes ele avança e muito, entendeu? Nas competências do poder executivo, não é? A outra coisa que eu, né, com base na teoria, eu acho também, não é? Que eu busco fundamento, digamos, o princípio do orçamento, não é? Do orçamento programático. Cara, eu vejo que ele acaba sendo violado pelo volume de dinheiro que é colocado em emendas parlamentares, por exemplo. Então isso é doutrina. Isso não é lei. Isso é doutrina. É o que um pesquisador pode o quê? Pode fundamentar com base em toda a teoria já levantada. Então, doutrina aqui está fora. E toda e qualquer iniciativa judicial ou legislativa que tenha como escopo o cumprimento de um preceito fundamental previsto em tratados de direitos humanos formalmente constitucionais. Não é só o formalmente constitucional. Lembra, uma lei, ela não pode afrontar nem o tratado que tem valor de Constituição, nem o tratado que está abaixo da Constituição. Gabarito B. Galera, ficou longo aí, mas o mapa ficou da hora, tá bom? Deixa um comentário, deixa o teu like aqui, pede outros assuntos, tá bom? Vou até te dar uma dica, pede aí um assunto sobre quais, né, as ações cabíveis, né, para controle de convencionalidade no Brasil relacionados aos tratados de direitos humanos, tá bom? Qualquer coisa, pede isso daí. Um beijo para todo mundo aí. Tchau, me procura lá no Instagram. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, tá bom? Porque eu me esqueço de pedir. E deixa teu like. Fui!